que Deus perdoa todos os delitos de alguém. No batismo. No batismo. Então essa passagem fala da fé, do batismo, do perdão dos pecados, da morte e ressurreição de Jesus e da vida eterna. Amém? Está falando como se processa a salvação. Então esta passagem só vem a reconfirmar o que Atos 2:38 dizia, que o batismo é para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Amém? Não é um evento, digamos assim, representativo. Não, é o evento. É o momento em que a fé do homem e a graça de Deus se encontram. E Deus te dá essa certeza pela palavra dele, pelo ensinamento dos santos apóstolos. Amém? Muito bem. Está vendo? Então alguém que diz que pode ser salvo sem batismo, está dizendo que pode ser salvo sem a morte e a ressurreição de Jesus. E sem a morte e a ressurreição de Jesus, ninguém pode ser salvo. Alguém que diz que pode ser salvo sem batismo, pode estar dizendo que pode ser salvo sem se juntar a Cristo. E sem se juntar a Cristo, sem estar em Cristo, ninguém pode ser salvo. Amém? Amém. Muito bem. Então, são duas passagens muito especiais e temos outros, né? E vamos ler aqui em Tito, capítulo 3, versículo 3 a 5. Tito, capítulo 3, versículo 3 a 5. Diz assim: Tito 3, 3 a 5. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Mas como? Mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Note bem aqui que primeiro Paulo diz: a humanidade estava perdida. Nécios, desobedientes, desgarrados, odiosos, vivendo em malícia e inveja e odiando uns aos outros. Mas o homem não podia nessa condição ser salvo, alcançar a luz. Então, Deus salvou o homem, segundo a sua benignidade que se manifestou, segundo o seu amor para com todos, sem exceção. Ele não salvou a humanidade por obras de justiça, obras de mérito, obras da lei, praticada pelos homens, mas segundo a misericórdia, Ele salvou como?
mediante. Lembra essa palavra mediante? Toda vez que você lê uma passagem sobre a salvação, especialmente nas cartas apostólicas, você tem essa palavra, mediante, né? E geralmente nas outras passagens você viu mediante a fé, não é isso? Então Deus salva pela graça mediante a fé, mas a fé salvadora inclui o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E eu pergunto para você, qual é a única vez que um discípulo de Jesus se lava? Batismo. Exatamente. A única vez que você tem uma lavagem, a única vez que você tem um contato com a água, mediante a fé em Cristo Jesus, é no batismo. Então, mediante o lavar regenerador. Então, quando você é batizado, você tem a regeneração. Você nasce de novo. Você é refeito em Cristo Jesus. Né? Você é renovado. Por quê? Porque o Espírito Santo, no ato do batismo nas águas, vem morar dentro de você. Não é que o Espírito Santo, né, tem o mesmo efeito que o sangue de Cristo, mas é que ele vai te ajudar, né, na sua purificação diária. Ele vai te ajudar na sua transformação diária depois que você recebeu o perdão de todos os pecados no passado. Ele vai te ajudar a vencer as tentações. Ele vai te ajudar a ser firme, a ter domínio próprio. Ele vai te purificando, te ajudando, amém? Então ele está envolvido, porque ele está em você desde o dia que você se lavou. É esse o propósito do batismo. Atos 2,38, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Igual está aqui. Lembra, Jesus disse, quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então essa passagem está falando do batismo. Amém? Está falando do batismo. E aí ele continua e completa, né, que ricamente o Espírito Santo foi derramado sobre os salvos no momento do lavar regenerador, né, para que justificados por graça, está vendo? Então, quando a pessoa batiza para a remissão dos pecados, ela não está querendo merecer a salvação. Ela está recebendo a salvação pela graça de Deus, porque é Deus que faz tudo, é Deus que ordenou o batismo, não foi a pessoa que inventou, né? E ela se sujeita pela fé, porque ela é obediente, porque ela compreende e quer fazer a vontade de Deus. Então, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, Daniel, Natan, Taione, são 3 passagens apenas, para que vocês possam refletir que o batismo que vocês fizeram não foi bíblico, porque não tinha o propósito certo, o propósito da regeneração, da renovação, do lavar espiritual, do perdão dos pecados, do recebimento do dom do Espírito Santo, da nova vida em Cristo, de entrar em Cristo mediante este ato de fé. Então o propósito do batismo, né, é essencial para que o batismo seja considerado, né, aquele um só batismo que Efésios 4, versículo 5 diz. Então, as pessoas têm que voltar à Bíblia e restaurar aquele plano de salvação que ficou esquecido, né, pelas deturpações do catolicismo romano e depois pela ineficácia dos reformadores de voltarem realmente, né, a 100% aquilo que a Bíblia dizia, né, ao invés de manter tradições a todo custo. Então é isso, né? Aproveitando, né, a oportunidade, né, que a nossa amiga não veio,
e reforçando a aula passada. Então são as 3 passagens, né? Gálatas 3, 26 e 27, Colossenses 2, versículo 11 a 13 e Tito 3, 3 a 7. Amém? Então, olhando isso, né, da maneira correta, você pode ver, né, a ênfase e o verdadeiro plano bíblico de salvação, né? É interessante que eu disse na aula passada, mas é verdade, né? Não existe na Bíblia a frase aceitar Jesus como Senhor do seu coração. O que existe é crença, arrependimento, confissão, batismo e perseverança. Assim é o plano da salvação na Bíblia. E nós temos que nos sujeitar a este plano, deixando de lado doutrinas e ensinamentos de homens. Amém?